O reinado de Josias. No vídeo de hoje, a lição 12, classe de adultos, terceiro trimestre de 2021, exemplar do professor. E no dia 19 de setembro de 2021, é também comemorado o Dia Nacional da Escola Dominical. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Introdução. Josias foi o último dos reis justos de Judá. Nunca houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração. Este grande monarca e fiel homem de Deus expurgou o país de todas as falsas divindades ali colocadas por seus ancestrais. E ao saber que o livro da lei havia sido encontrado dentro do templo, iniciou em seu reino a maior e mais impactante renovação espiritual vista entre todas as tribos de Israel. Textuário. Então, disse o sumo sacerdote Euquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Euquias deu o livro a Safã e ele o leu. 2 Reis 22:8. Verdade prática. Nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria que se perpetua através das gerações. Leitura diária. Segunda-feira, Miqueias 6:8. Deus adverte para que todos sejam obedientes e que amem uns aos outros. Terça-feira, Salmos 121, do 2 ao 5. O Senhor Deus é aquele que sempre está ao lado do seu povo para socorrer e guardar. Quarta-feira, Isaías 6, 12 e 13. Deus, por sua infinita graça, sempre tem um recomeço para seu povo. Quinta-feira, Tiago 1, versos do 22 ao 24. Quem conhece a palavra de Deus deve colocá-la em prática. Sexta-feira, Levítico 26:1. A Bíblia enfatiza que a idolatria deve ser abandonada. Sábado, 1 Pedro 2:9. Deus usa os seus filhos para levar as boas novas. Leitura bíblica em classe. 2 Reis 22, do 3 ao 5. 8, 23, 2 ao 5. 21, 22 e 25. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, ele o leu. E o rei subiu à casa do Senhor
e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes e os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritas naquele livro. E todo o povo esteve por este concerto. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o bosque e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: Celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, que está escrito no livro do concerto, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Hinos da harpa cristã sugeridos: 39, 231 e número 200. Objetivo geral: pontuar o avivamento gerado por Josias. Objetivos específicos: evidenciar o encontro de Josias com o livro da lei. Destacar a dedicação de Josias na destruição dos ídolos e identificar o retorno da celebração da Páscoa. Capítulo 1. Josias repara o templo. Achei o livro da lei no templo do Senhor. Com seu desejo de realizar reparos na casa do Senhor, Josias ordenou a Safã, o escrivão, e a outros assessores que fossem ao encontro do sumo sacerdote Ilquias e arrecadassem todos os possíveis recursos financeiros. Pode-se imaginar a enorme surpresa que teve o escrivão do rei ao receber o sumo sacerdote Ilquias a notícia de que o livro do Senhor havia sido achado dentro da casa do Senhor. Por este relato, percebe-se como era o nível de desinteresse das coisas de Deus por quem deveria zelar não apenas pelo sagrado livro, mas pelo cumprimento das leis divinas expressas nele. O rei rasgou suas vestes. Ao saber do conteúdo do livro, Safã, o escrivão, levou-o imediatamente ao rei Josias. O rei leu o livro tão avidamente e ficou tão pasmado diante da realidade de haver descumprido seu conteúdo, que não tardou em rasgar suas próprias vestes em sinal de profunda tristeza e consternação.
Ao ser impactado pela mensagem do livro, Josias não se justificou em razão dos próprios pecados, como fazem os que não querem conformar suas vidas à vontade soberana de Deus. O rei não culpou a ninguém, simplesmente se humilhou rasgando suas vestes, demonstrando a piedade do seu coração, entendendo a vontade de Deus. Por ordem de Josias, o sumo sacerdote Ilquias e seus auxiliares foram consultar a profetisa Hulda para saberem se os pecados de Judá tinham atingido o nível do juízo divino. Então a profetisa confirmou que Jerusalém realmente seria destruída, mas que por amor a Josias, isso aconteceria somente após a morte dele. Assim, Deus demonstrou que ouviu a oração do rei, embora a condenação de Judá estivesse sendo apenas adiada. Capítulo 2. A renovação do pacto com o Senhor. A leitura do livro diante do povo. Josias, como um líder zeloso pelo cumprimento da palavra de Deus, sabia que a reforma não teria êxito se todos não fossem envolvidos. Por isso, convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém e todo o povo, do mais simples ao mais importante, para se reunirem no templo do Senhor e ouvirem a leitura da lei de Deus. Ouvindo a mensagem, o povo preparou o coração para uma nova aliança com o Senhor. O verdadeiro avivamento começa com a escuta da palavra de Deus. Quando a Bíblia passa a ser ouvida com seriedade, o coração é quebrantado, a nossa vida é avivada e o Espírito Santo faz morada. O avivamento por meio da palavra é duradouro. A destruição dos ídolos. No início de sua reforma, quando tinha completado 8 anos de reinado, o rei Josias reparou o templo, tirando todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal. Além disso, ele expurgou as imundícias idolátricas de todas as cidades de Judá e só voltou a Jerusalém quando todo o trabalho de limpeza havia terminado. O coração de Josias fervia de amor pelo Deus de Abraão, tão ultrajado por seu povo. Capítulo 3. A celebração da Páscoa. A celebração da Páscoa é a restauração do culto e dos ofícios do templo. Somente depois de 18 anos de reinado foi que Josias conseguiu comemorar a primeira Páscoa. Esta foi a maior celebração desde os tempos do profeta Samuel. Josias também restabeleceu a liturgia do culto, o sacerdócio e diversos ofícios que eram praticados no templo, tais como sacerdotes, levitas, cantores, guardas do templo e etc. A maior Páscoa da monarquia. A Páscoa era uma das maiores festas do povo de Israel. Relembrava a proteção divina e o livramento da escravidão no Egito. Deveria ser sempre festejada, pois permitia ao povo recordar as obras que o Senhor realizara no passado. No entanto, devido ao pecado, o povo se esqueceu dos feitos e promessas de Deus. Após achar o livro da lei do Senhor, derrubar os altares a deuses pagãos e destituir os sacerdotes que realizavam tais abominações, Josias deu ordem para que o povo retornasse à celebração da Páscoa ao Senhor. Ele realizou o maior festejo do seu tempo. Nunca houvera Páscoa tão fervorosa. Conheça mais. Atualmente, não podemos dizer
que as Escrituras estão perdidas no sentido literal. Ao contrário, a Bíblia é o livro de maior circulação. Contudo, é um livro perdido para multidões em todo o mundo. Mas como foi perdido? Foi perdido por falta de lê-lo às crianças. É só fazermos perguntas aos nossos filhos e descobriremos que há uma ignorância surpreendente da palavra de Deus entre eles. Pode-se perder as Escrituras por causa do pecado. A experiência prova a veracidade do ditado: a leitura deste livro evita o pecado, e o pecado evita a leitura deste livro. Para saber mais, leia a coleção Lições Bíblicas, volume 4, Rio de Janeiro, CPAD 2011, página 615. Subsídio didático pedagógico. Para alcançarmos os objetivos fundamentais que formulamos, quais deverão ser os nossos objetivos imediatos? O que planejamos fazer neste trimestre, neste mês, nesta lição? Esses planos variam com as situações. Os interesses e as necessidades de nossos alunos deverão determinar nossos objetivos para cada lição em particular. Muitas vezes, o comentarista da lição sugere as metas em conexão com ela. Essas metas poderão ou não coincidir com as necessidades da classe. Por isso, deve o professor determinar seus objetivos de acordo com a realidade de sua classe. Tendo em mente o assunto da lição a ser ensinada, o professor poderá perguntar-se: quais conhecimentos desejo que meus alunos adquiram? Quais situações desejo que eles enfrentem? Quais atitudes e decisões desejo que eles tomem? Subsídio doutrinário. O compromisso religioso inicial de Josias foi demonstrado por seus esforços para reparar o templo do Senhor. Ele estava desorientado, pois aparentemente, durante o reinado de Manassés, a maioria das cópias das Escrituras do Antigo Testamento foi destruída. Então, uma cópia da lei, que alguns acreditam compreender todos os 5 livros de Moisés, foi achada. Um Josias abalado percebeu quão desobediente Judá tinha sido. Perguntas dirigidas a Hulda, uma profetisa, trouxe de volta a palavra que o destino de Judá estava selado. Mas em razão de Josias ter sido humilde e sensível a Deus, o desastre viria apenas depois de sua morte. Deus ainda está à procura de pessoas que estão abaladas pelo abandono da sociedade sobre os princípios bíblicos de santidade e justiça. Quando formos humildes e sensíveis, Deus nos abençoará individualmente, a despeito do que possa acontecer à nossa terra. O zelo de Josias era tão grande que ele começou a livrar Judá de todas aquelas práticas contra as quais a palavra de Deus falava. A lista das suas ações sugere a extensão da apostasia de Judá. O que podemos apreciar sobre Josias é o seu exemplo de total compromisso. Nenhum de nós poderia fazer um pedido mais importante do que sermos como Josias, que se converteu ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças. O reinado de 31 anos de Josias sobre Judá não mudou a direção da sua nação, mas os seus constantes esforços para servir ao Senhor lhe renderam a honra divina. Deus não exige que sejamos bem-sucedidos. Ele nos chama, porém, para sermos totalmente comprometidos.
e foi permitido aos levitas fazerem o trabalho dos sacerdotes. Nós temos motivos para pensar que durante todo o restante do reinado de Josias, a religião floresceu e as festas do Senhor foram muito cuidadosamente observadas. Mas nessa Páscoa, a satisfação que eles tiveram no concerto recentemente renovado, a reforma no prosseguimento dela e o renascimento de uma ordenança cujo original divino eles tinham encontrado recentemente no livro da lei e que tinha sido negligenciado por muito tempo ou guardado sem cuidado, os colocou em grande entusiasmo de santa alegria. E Deus ficou satisfeito em recompensar o zelo que tiveram em destruir a idolatria com os sinais incomuns de sua presença e favor. Tudo isso concorreu para fazer dessa Páscoa uma festa de destaque. Conclusão: Josias fez uma limpeza geral em Israel, eliminando todas as formas de idolatria instituídas pelos reis que o antecederam, inclusive o rei Salomão. Este grande monarca e figura do Messias foi a promessa de Deus sobre Judá de que o paganismo não prevaleceria sobre seus reis, mas que a raiz de Jessé voltaria a brotar. Para refletir a respeito de o reinado de Josias, responda: por que Josias foi considerado um dos melhores reis de todo o Israel? Porque expurgou o país de todas as falsas divindades ali colocadas por seus ancestrais e iniciou em seu reino a maior e mais impactante renovação espiritual vista em todas as tribos de Israel. Quem foi o primeiro a ler o livro da lei de Moisés após ser encontrado? O escrivão Safã. O que a leitura do livro da lei causou no povo? Ao ouvirem a leitura do livro da lei, o povo preparou o coração para uma nova aliança com o Senhor. Quanto tempo depois do início do reinado de Josias, a Páscoa foi comemorada? Somente depois de 18 anos de reinado foi que Josias conseguiu comemorar a primeira Páscoa. Qual o sentido da Páscoa para todo o Israel? Ela relembrava a proteção divina e o livramento da escravidão no Egito. Interagindo com o professor. Nesta lição, aprenderemos que Deus não exige que sejamos bem-sucedidos em todas as coisas que fazemos para Ele, mas nos chama para sermos totalmente comprometidos e obedientes à Sua palavra. A despeito dos 31 anos de reinado de Josias, Judá não mudou de direção nem abandonou seus maus costumes. Entretanto, os constantes esforços desse grande rei para servir ao Senhor com fidelidade lhe renderam a honra divina. O castigo de Judá somente veio depois da morte de Josias. Consulte a revista Ensinador Cristão CPAD número 86, página 42. Lá você encontrará mais subsídios para enriquecer a lição. São artigos que buscam expandir certos assuntos. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.